Capítulo 2. O limiar da ruína. Parte 1. A marcha para o norte, iniciada sobre a escuridão protetora, logo levou os 4 Noldor e o Sindar para a região mais amaldiçoada de Beleriand, a Am-Falglith, o deserto da cinza ofegante. Se a terra de Beleriand era o coração pulsante da vida élfica, a Am-Falglith era uma chaga, um campo de batalha final onde a própria grama se recusava a brotar. A paisagem era de uma desolação avassaladora, uma planície estéril que se estendia até onde a vista alcançava, sem árvores ou acidentes geográficos que pudessem oferecer um abrigo digno. O chanho sobre os pés não era mais terra firme, mas uma camada espessa e movediça de cinza vulcânica fina, misturada com fragmentos pontiagudos de obsidiana vítrea, produto das chamas da Dagor Bragolac. Cada passo era uma luta silenciosa, e a cinza, fria e escorregadia, ameaçava denunciar a passagem do grupo. O ar era uma presença constante e opressiva. Não era ar limpo e fresco dos vales, era denso, seco e mal cheiroso, carregado com o odor de enxofre residual e o fedor persistente e metálico de uma forja abandonada há muito tempo. Respirar era como inalar a própria corrupção do metal de Angband. E a garganta de Aron e Failar, acostumados ao ar mais puro das fortalezas, queimava com a secura e o pó. Ritandir tentava, por vezes, cobrir o nariz e a boca com um pedaço de pano levemente umedecido em essências élficas, mas o mau cheiro perfurava a proteção, lembrando-os da proximidade do inimigo. A visibilidade era limitada por uma neblina cinzentada, que nunca se dissipava totalmente, filtrando a fraca luz solar que ousava penetrar. Esta névoa, feita de fumaça e poeira, transformava cada silhueta distante em uma ameaça potencial, e cada som era amplificado e distorcido, tornando a percepção do perigo incerta e constante. O deserto não era apenas uma paisagem, mas uma extensão da vontade de Morgoth, criada para esmagar o espírito dos que ali ousassem pisar. O único som era o shhh, suave das botas forradas de lã deslizando sobre a cinza. Um som que, para o ouvido élfico, parecia alto demais. Nesta terra de trevas e engano, a liderança passou de Aron, o capitão, para Myrdan, o rastreador. O Sindar era o único ali que conhecia e respeitava o deserto, lendo-o como um livro aberto. Ele andava na frente, curvado, com as mãos roçando o chão, interpretando as mínimas marcas que a natureza profanada ainda oferecia. Myrdan podia discernir o peso e a direção dos passos de um orc ou warg, na fina camada de cinza, distinguindo o rastro fresco do antigo. O aroma no ar, para ele, não era apenas fedor, mas um mapa de cheiros. O cheiro fraco e enferrujado de um acampamento orc a leste, o aroma animal e pútrido dos wargs que patrulhavam a oeste e, dominante, o odor metálico e quente das Tangrodrim. Em certos momentos, Myrdan parava, erguendo a cabeça e farejando o ar, seus olhos fixos nos céus escuros. Ele lia o padrão de voo dos corvos de Angband, as aves negras de visão aguda que patrulhavam os limites da escuridão. Onde as aves se agrupavam ou caíam em espiral, ali havia patrulhas ou algum movimento de tropas a ser evitado. A maestria de Myrdan era a sentinela silenciosa do grupo, a sua primeira e mais importante linha de defesa. Ele guiava o grupo através de vales rasos e linhas de poeira que se acumulavam em pequenos montes, usando a própria esterilidade da terra para se esconder. Aron, com sua experiência militar, reconhecia a superioridade do Sindar naquele ambiente. O capitão Noldo, acostumado a comandar em campo aberto, agora confiava sua vida ao elfo Sindar que sussurrava, cujas habilidades valiam mais do que 1000 espadas naquele deserto traiçoeiro. A cada passo bem-sucedido, Aron sentia a certeza de que Myrdan estava sentindo o caminho, e não apenas vendo-o. Apesar da perícia de Myrdan, a sorte, ou melhor, a vigilância do inimigo, não tardou a se manifestar. Em uma das raras ocasiões em que a neblina de cinza se abriu momentaneamente, revelando o horizonte distante, Myrdan congelou,
erguendo a mão esquerda em um gesto élfico de parada absoluta. Aeron e os demais imediatamente se atiraram ao chão, suas roupas escuras os fundindo com a cinza. O coração dos elfos, embora mais resistente ao medo do que o dos homens, acelerou com uma onda de adrenalina fria. Na vasta e cinzenta distância, perto de um amontoado de rochas negras, eles puderam discernir silhuetas em movimento. Era uma patrulha de orcs a cavalo em wargs, vindo do leste, seguindo um caminho sinuoso. Eles estavam longe o suficiente para não serem vistos, mas o som baixo e gutural do latido dos wargs, carregado pelo vento seco, era inconfundível. O som era um lembrete físico e brutal da proximidade do inimigo, e o cheiro fraco de carne suja e suor orc, embora diluído, chegou aos narizes dos Noldor. A tensão dentro do grupo se tornou uma força quase esmagadora. Faelar, o guerreiro, sentiu o desejo de lutar e inflamar seu sangue. Seus dedos se contraíram, apertando o cabo de sua espada, e ele poderia ter jurado que a própria espada vibrava em sua bainha de couro. Seu impulso era se levantar e atacar, movido pela fúria de ser forçado à furtividade. Mas Aeron impôs a disciplina absoluta. Seus olhos encontraram os de Faelar, transmitindo uma ordem silenciosa e inaquebrável. Quieto. O capitão sabia que um único combate, por mais vitorioso que fosse, atrairia hordas de orcs e faria a missão fracassar antes mesmo de começar. O sangue dos Noldor não podia ser desperdiçado em uma escaramuça vã. O preço era alto, mas a quietude era maior. O grupo permaneceu deitado na cinza fria, com o medo e a frustração lutando contra o autocontrole. A patrulha se aproximava, embora em ritmo lento e desorganizado, típico dos servos de Morgoth. Eles pareciam estar vasculhando a terra de forma negligente, confiantes de que nada de valor ousaria penetrar seu domínio. Myrdan apontou com a ponta do dedo para uma rachadura na terra que corria perpendicularmente ao caminho dos orcs. Essa rachadura era uma cicatriz de fogo antiga, criada talvez por um rio de lava na Dagor Bragollach, agora resfriada e cheia de cinzas escuras. Não era profunda, mas oferecia o suficiente para que um elfo rastejasse por ela sem ser visto do nível da planície. Myrdan nos guiou para a fenda. A tensão se transformou em esforço físico enquanto eles rastejavam sobre o chão frio e irregular. A textura áspera da obsidiana e das cinzas raspava em suas roupas e armaduras. O medo de serem farejados era puramente psicológico, mas excruciante. Eles estavam tão próximos dos wargs que o som da respiração pesada e do arrastar das patas dos animais era audível acima de tudo. Ritandir, o curador, sentiu a pressão mais do que os demais. Seu corpo não era feito para o rastejar sobre a terra, mas ele se forçou adiante, temendo que seu próprio gemido de exaustão pudesse selar o destino de todos. Sua mente se concentrava nas runas de proteção, mas ele sabia que nenhuma magia podia derrotar o faro de um warg a essa distância. Eles permaneceram no leito da rachadura por um tempo que parecia uma eternidade, ouvindo os sons da patrulha passarem sobre suas cabeças, o chão tremendo levemente sob o peso das bestas. A salvação não veio pela força, mas pela discrição total, pelo silêncio implacável imposto por Aeron e guiado pela sabedoria de Myrdan. Quando o som se dissipou no vento, Myrdan esperou por mais 10 minutos, garantindo que o eco e o cheiro dos wargs tivessem desaparecido antes de lhes dar o sinal para emergir. Após evitarem a patrulha, o grupo recomeçou a marcha, agora com o coração mais pesado, pois a experiência os lembrava da vigilância constante do inimigo. Mas, à medida que avançavam, uma visão se impôs ao horizonte, dominando tudo mais. Eram as Tangorodrim, as montanhas de tirania erguidas por Morgoth acima de sua fortaleza, Angband. A descrição daquela massa de pedra e ferro era aterrorizante e monumental, uma verdadeira presença física do mal no mundo. Eram 3 picos colossais, de altura vertiginosa perfurando o céu pardo de forma ameaçadora. Eles não pareciam montanhas naturais, mas sim torres de ferro e rocha negra forjadas para o terror, com encostas íngremes e impossíveis. A fumaça que antes era uma neblina, aqui se tornava uma coluna espessa, constante e suja, que subia das profundezas, escondendo os cumes dos picos e pairando sobre toda a terra como um sudário.
O som do norte, antes distante, agora era grave, contínuo. Não era apenas o som de forjas, era um troar subterrâneo, um palpitar de um coração doente de metal e pedra. Iron sentiu a força da ameaça exalada por Angband, uma pressão invisível, mas real, que tentava forçar o elfo a se ajoelhar. Faelor olhou para as montanhas e sua fúria aumentou, transformando-se em um foco frio. Ritandir desviou o olhar, rezando uma oração silenciosa a Ilúvatar, pois a visão era um insulto à beleza de Arda. Eles estavam se aproximando do limiar da escuridão absoluta, e o caminho à frente era apenas cinza, silêncio e a promessa de ferro. A jornada estava apenas começando, e o peso da sombra jamais fora tão intenso. Capítulo 2 O limiar da ruína. Parte 2. A longa marcha através da Anfalglyph cessou finalmente quando a linha das Tangorodrim elevou-se acima deles, tão gigantesca que parecia inclinar-se para esmagá-los. Eles estavam agora na base da Muralha de Ferro, o perímetro externo de Angband, uma massa de pedra negra e metal, fria ao toque, mas exalando uma ameaça de calor subterrâneo. A muralha não era construída para a beleza, mas para a negação da vida. Era uma cicatriz geométrica de puro poder. O som do martelar interno era agora mais audível, um pulso ritmado de tirania que ressoava através da pedra. Myrdan os guiou ao longo da base, buscando uma fraqueza que a arrogância de Morgoth pudesse ter permitido. Pois o mal, embora vasto, muitas vezes é descuidado em sua própria soberba, confiando na força bruta para compensar as falhas na vigilância. Após horas de busca silenciosa, farejando o ar estagnado em busca de um cheiro diferente, o Sindar parou em um trecho onde a pedra parecia ter sido mal encaixada na parede externa. "Aqui", sussurrou Myrdan, sua voz quase inaudível. "Há um respiradouro, capitão. Não para os vivos, mas para o fluxo de águas residuais e gases das profundezas. É um ponto que a guarda considera indigno de sua atenção." Aproximando-se, Iron e Faelar sentiram o ar que saía da abertura. Era uma rajada quente, úmida e nauseante, carregada com fedor de esgoto, ferro enferrujado e o ácido fraco que provinha dos processos de forja. A falha era de cerca de 2 metros de altura, mas estava obstruída na base por uma pesada laje de pedra que havia caído e selado parcialmente a abertura, talvez após um terremoto interno ou desmoronamento. "Esta é a nossa entrada, ou a nossa tumba", murmurou Iron, o peso da decisão recaindo sobre ele. Eles estavam agora na base da Muralha de Ferro, o perímetro exterior de Angband, uma massa de pedra negra e metal, fria ao toque, mas exalando uma ameaça de calor subterrâneo. A muralha não era construída para a beleza, mas para a negação da vida. Era uma cicatriz geométrica de puro poder. O som do martelar interno era agora mais audível, um pulso ritmado de tirania que ressoava através da pedra. A laje de pedra que obstruía o caminho era colossal, feita de granito e basalto negro, e calculava-se que pesava pelo menos 2 toneladas, esmagando os detritos de ferro e esgoto que saíam do respiradouro. Mover tal massa com discrição parecia impossível. Era um trabalho para gigantes e não para elfos furtivos. Faelar, o Noldo forte, aceitou a tarefa com uma determinação silenciosa. Ele removeu a espada da bainha por um instante e a colocou de lado, preparando-se. Ele se agachou ao lado da pedra, examinando as rachaduras e as superfícies que poderiam ser usadas como apoio. Faelar não usaria gritos ou palavras de poder que poderiam despertar guardas distantes, mas sim o seu próprio poder muscular, a força legada pelos Eldar e treinada nas forjas de Nargothrond. Ele respirou fundo e o ar nauseante parecia inflar sua poderosa estrutura. O cheiro de ferro e esforço emanava dele. Com as mãos nuas, postas sob a borda da laje, Faelar começou a aplicar pressão, lenta e uniforme. O único som era a sua respiração controlada,
profunda e lenta. Lentamente, centímetro por centímetro, a pedra cedeu. O som de granito raspando contra basalto foi o mais alto e perigoso feito pelo grupo até então. Era um som que parecia violar o silêncio profano da muralha de ferro, e cada raspão enviava uma onda de terror e tensão pelos nervos dos outros elfos. Éron e Mírdan mantiveram-se agachados, prontos para a ação, seus arcos apontados para a escuridão, esperando um grito de um sentinela ou o latido de Morg. Hittandir, o escritor, com as mãos sobre as orelhas, concentrava-se numa prece de silêncio. Vailár continuou, seu rosto contorcido pela tensão, até que a abertura estivesse larga o suficiente para que um elfo pudesse rastejar. Ele parou, exausto, mas vitorioso. A pedra, embora não totalmente removida, havia sido inclinada, e o silêncio, lento e pesado, retornou. O cheiro de suor élfico e esforço bruto misturou-se ao fedor de Angband. Com a abertura revelada, o tempo se tornava seu inimigo mais implacável. Mas Aeron sabia que não podiam entrar antes de proteger sua retaguarda e disfarçar sua passagem. Foi a vez de Hittandir, o escriba, tomar a frente. Ele se aproximou da fenda aberta na rocha e no metal, movendo-se com a graça contida dos Eldar, apesar da tensão do momento. De dentro de uma bolsa de couro élfico macio, adornada com um padrão sutil de folhas prateadas, ele retirou um pequeno recipiente de cerâmica escura, quase negra. O frasco era do tamanho de um polegar e continha uma tinta espessa e opaca. Não era uma tinta comum, mas uma substância rica, escura como piche e estranhamente brilhante, feita da moagem finíssima de minerais raros das Montanhas Azuis e ligada por óleos élficos de cheiro leve e herbal. Hittandir ajoelhou-se lentamente na camada de cinza fria e poeira fina que cobria o chão. Com um gesto que revelava sua natureza de estudioso e artífice, ele molhou a ponta do seu dedo indicador na tinta. O toque foi preciso, um mergulho cuidadoso que carregou a quantidade exata. Sua mão tremia ligeiramente, um reflexo do perigo iminente, mas o dedo se movia com firmeza absoluta ao tocar o metal frio e a pedra áspera que formavam a borda da abertura. Com uma precisão meticulosa, ele começou a desenhar runas. Não eram os glifos afiados e agressivos de poder destrutivo que racham a pedra ou incendeiam a carne, mas sim símbolos curvilíneos e interconectados de confusão e esquecimento. Cada traço era um sussurro visual. Eram arcanos concebidos para obscurecer a percepção e desviar o olhar. O escriba inclinou a cabeça e começou a entoar um canto baixo e melancólico. A melodia era de uma forma antiga e reverenciada de Quenya, uma língua que poucos mortais sequer conseguiam imaginar. As palavras não eram cantadas em alto volume, mas ressoavam como uma vibração interna, uma manifestação de pura vontade e intenção que mal perturbava o ar ao redor. Era um som mais sentido no peito do que ouvido pelo ouvido. Seu objetivo era claro: confundir os sentidos, turvar a visão e entorpecer a mente de qualquer sentinela ou batedor orc que pudesse passar. As runas e o canto visavam fazer com que a abertura se tornasse efetivamente invisível ou, no pior dos cenários, um detalhe tão insignificante e indigno de atenção que seria ignorado. Ele desenhava em seguida o glifo central, um símbolo de negação absoluta, uma prece silenciosa e desesperada, endereçada aos poderes neutros do mundo, pedindo que a própria sombra, em sua arrogância e foco no grande plano, ignorasse aquela falha minúscula. As runas que ele traçavam eram mal visíveis sobre o brilho fraco e doentio da luz distante. Eram traços de tinta negra sobre a pedra e o metal igualmente negros. Mas cada glifo carregava uma cintilação pálida, quase etérea, de energia mágica infusa. Para dar vida a esse encanto sutil, Hittandir usava sua fé, sua alma ou espírito. O esforço era palpável e drenante, visível na pele mais pálida e tensa que repuxava sobre as maçãs do rosto afiadas. Ao completar o último traço, fechando o círculo de negação, ele sussurrou as palavras finais, não mais um canto, mas uma declaração de fé e desafio.
Que o mal de Morgoth se ofusque em sua própria arrogância e que a sombra não veja a luz que a desafia. A tinta de seu rito, agora fresca na pedra, exalava um cheiro doce, picante e surpreendentemente limpo. Um aroma de magia élfica que parecia uma rajada de ar fresco lutando contra o fedor persistente e sulfuroso do esgoto profundo de Angband. Era um consolo breve, fraco e fugaz em meio à escuridão. Com a entrada mascarada, não havia mais hesitação. A descida era o próximo e mais perigoso passo. A abertura conduzia a um poço inclinado e estreito, que descia para as entranhas da fortaleza. Airon atirou uma ponta de sua corda élfica, fina mas de uma resistência incrível e de cor cinza escura, que se prendia por meios misteriosos a um pedaço de ferro na parte superior do poço. Um por um, o delineamento iniciou a descida. Myrdan, o rastreador, foi o primeiro, seus sentidos testando a estabilidade da corda e das pedras. Em seguida, Airon, movendo-se com a precisão de um acrobata experiente. O interior do poço era um pesadelo sensorial. A escuridão era total e absoluta, tão densa que parecia pressionar os olhos. O fedor era intensificado, esgoto, ferro enferrujado e terra úmida se misturavam a um cheiro químico e ácido que picava a garganta. A textura das paredes era escorregadia, coberta por um limo viscoso e frio, e o som de gotejamento de água suja era constante. Faelar desceu por último, sua massa forçando a estreiteza do poço, mas sua força permitia-lhe manobrar com segurança. O som de seu corpo esfregando contra a pedra era o único ruído significativo, e cada elfo rezava para que o glifo de Hittandir estivesse funcionando. Quando Faelar chegou ao fundo em uma câmara escura e fria, onde o gotejamento se intensificava, Airon o instruiu a aguardar. Era a vez de Hittandir. O escriba, que havia sido o último a deixar a superfície, executou a tarefa final. Puxando a corda élfica para baixo, ele se apoiou na entrada da câmara para fechar a laje de pedra que Faelar havia movido. Com um esforço mútuo e silencioso da parte de Hittandir e Airon, que usou a corda por baixo, a laje voltou a cair no lugar com um estrondo abafado e final. Aquele som foi a marca do ponto sem retorno. Airon guardou o pedaço de corda restante. Agora eles estavam selados sobre a terra. A escuridão total era quebrada apenas pela visão noturna aguçada dos elfos, mas a ausência de qualquer luz natural era opressiva. O fedor e a umidade eram a sua nova realidade. No silêncio que se seguiu ao fechamento do poço, Hittandir se encostou à parede fria, o cheiro de mofo e esgoto em sua roupa, e ouviu. Além do gotejamento de água e da batida ritmada e distante do martelar de Angband, havia um novo som, vindo das profundezas. Gemidos fracos e roucos, sons de sofrimento que eram a prova da vida, ou da não-vida, dos prisioneiros. Eles estavam em Angband. A missão suicida havia começado.